Imagina um campo convertido em um oceano de barro pegajoso. No centro, um titã de aço com 300 cavalos ruge com fúria, mas não avança. Suas enormes rodas traseiras giram como loucas, escavando sua própria tumba no lodo e lançando lama a 20 metros. É a imagem da potência inútil. Parabéns! Tens o trator mais potente do mercado, mas acaba de ser derrotado por um pouco de terra úmida. Agora olha ao lado. O mesmo modelo de trator, o mesmo motor e o mesmo barro. Mas este avança com uma determinação implacável, mordendo o solo como se fosse asfalto seco. Que classe de bruxaria é esta? A tentação é procurar um botão mágico na cabine ou um motor alterado, mas a resposta é muito mais pesada. A diferença não está nos cavalos de potência, mas em que o segundo agricultor decidiu converter seus pneus em piscinas portáteis. Encher as rodas de água não é uma loucura de um fazendeiro entediado. É física pura aplicada ao campo. É o segredo do lastro, a arte de afundar-te para poder avançar. Neste vídeo vamos descobrir por que a água é o melhor aliado da tração e como um simples jato de mangueira pode poupar-te milhares de euros em combustível e pneus. Queres que o teu trator trabalhe ou preferes que continue a fazer papel de ridículo cavando buracos? Comecemos. A batalha invisível entre a borracha e a terra. Para entender a obsessão pelo peso em um trator, primeiro devemos desmontar um mito muito enraizado. O mito de que a potência o é tudo. Verás, um motor, por impressionante que seja sua cifra de cavalos, não faz mover um trator. O que faz é girar um eixo. É um passo necessário, mas não suficiente. O verdadeiro milagre, o ato de magia que converte a rotação em movimento linear, ocorre nesse delgado e crítico ponto de contato onde a banda de rodagem do pneu se encontra com a superfície da terra. Aí, nessa faixa de centímetros quadrados, trava-se uma batalha física silenciosa e monumental. Chama-se tração. E a tração não é mais que um tipo muito específico de fricção. A fricção é essa força que se opõe ao deslizamento relativo entre duas superfícies. É o que permite que teus sapatos não escorreguem ao caminhar, ou que as rodas do teu carro, ao girar, empurrem o asfalto e te impulsionem para a frente, em vez de simplesmente girar no vazio como as de um carro de brinquedo sobre uma mesa polida. Em um trator, esta batalha é especialmente épica porque o inimigo, o solo, é notoriamente traiçoeiro. Não é uniforme como o asfalto. É mole, solto, mutável. Um pneu de trator tenta fazer duas coisas quando gira. Primeiro, deformar e comprimir o solo justo debaixo dele para criar um ponto de apoio firme. E segundo, usar as fendas de sua banda de rodagem para agarrar-se a torrões, raízes, qualquer irregularidade que ofereça resistência. Se a força que o motor aplica para girar a roda é maior que a força de agarre máxima que o solo pode proporcionar, a batalha perde-se. A roda vence a fricção, quebra o contato e patina. É como tentar correr sobre uma pista de gelo com sapatilhas de desporto. Por muito que teus músculos empurrem, teus pés não encontram aderência e terminas agitando as pernas no ar sem avançar. Todo o trabalho do motor, toda essa queima de combustível, transforma-se em calor, em ruído, em barro voando, em desgaste do pneu, mas não em trabalho útil. É energia convertida em fúria inútil. Aqui é onde entra o conceito crucial. O farol que guia todo o design da maquinaria agrícola pesada. A força de tração disponível. Esta não é uma cifra fixa. É um potencial, um limite teórico. Representa a força máxima horizontal que uma roda pode exercer sobre o solo antes que a patinagem seja inevitável, e esta força depende, em uma proporção esmagadora, de um só fator: o peso que descansa sobre essa roda. A física dita-o com uma fórmula elegante em sua simplicidade. A força de tração disponível é, aproximadamente, o coeficiente de fricção entre a borracha e o solo, multiplicado pelo peso sobre a roda. Simplifiquemo-lo ainda mais. Pensa em um trenó pesado que queres arrastar pela neve. Se o trenó for leve, poderás puxar a corda com muita força, mas teus pés patinarão para trás na neve porque não tens agarre. Agora, imagina que colocas uma mochila cheia de rochas, carregando-te de peso. De repente, teus pés afundam um pouco mais, ancoram-se. Podes aplicar muito mais força à corda sem que teus pés escorreguem. O peso sobre teus pés, teu lastro, incrementou tua força de tração disponível. Exatamente o mesmo acontece com um trator.
Seu peso, distribuído sobre suas rodas motrizes, geralmente as traseiras, é o que determina o teto de tração. O motor pode ter a força para mover montanhas, mas se o peso do trator for insuficiente, esse motor só conseguirá fazer patinar as rodas sobre a superfície. O peso é o tradutor silencioso que converte a potência bruta do motor em movimento útil. Sem peso suficiente, a potência é um idioma que a Terra não pode entender. Quando o motor é demasiado poderoso para seu próprio bem. Esta relação entre peso e tração sempre existiu, mas tornou-se uma fada crítica em um gargalo de engenharia com a chegada dos tratores modernos de grande potência. Viajemos às origens. Os primeiros tratores, aqueles ferros de vapor ou de gasolina primigênia, eram pesados por natureza. Seus motores enormes e pouco eficientes e suas estruturas de aço maciço outorgavam-lhes uma tara, um peso em vazio, considerável. Além disso, não desenvolviam tanta potência. O equilíbrio, embora tosco, costumava estar mais ou menos compensado. A tração disponível, ditada por seu peso natural, era frequentemente suficiente para aproveitar a maioria dos cavalos que seu motor podia entregar. Mas a evolução tecnológica seguiu seu curso implacável. Os motores diesel refinaram-se, a turboalimentação chegou, os materiais tornaram-se mais leves e resistentes. Os fabricantes, em uma corrida para oferecer mais produtividade, começaram a colocar motores monstruosos em chassi que, embora robustos, não tinham crescido em peso na mesma proporção. Aqui nasce a paradoxo do trator contemporâneo. Temos uma máquina capaz de gerar uma força de torção, um torque, descomunal em seu eixo traseiro, mas montada sobre umas rodas que descansam sobre um peso próprio que já não é suficiente para sustentar essa força. É como dar um taco de beisebol de ligas maiores a uma criança. A criança pode balançá-lo, mas não tem o peso, a massa corporal, para transferir toda a energia do swing para a bola. O movimento será desajeitado, ineficiente. Ou, usando uma analogia automobilística mais clara, é a diferença entre um carro desportivo de 500 cavalos em uma pista seca de asfalto e o mesmo carro em uma estrada gelada. No gelo, o coeficiente de fricção é tão baixo que, mesmo com o peso do carro, os pneus não podem traduzir toda essa potência em aceleração. Pisar o acelerador a fundo só provoca uma patinagem espetacular e perigosa. A solução para o carro no gelo são as correntes ou os pneus de cravos, que aumentam artificialmente o coeficiente de fricção. Para o trator no barro, aumentar significativamente o agarre da banda de rodagem tem um limite prático. Não se podem colocar correntes para trabalhar um campo arado, destroçariam o solo. A solução, então, não está em melhorar o agarre do calçado, mas em incrementar o peso do corpo que o empurra contra o solo. Esse peso adicional, estrategicamente colocado, chama-se lastro. O lastro não é um capricho, nem um remendo. É uma necessidade física ineludível para que um trator de alta potência cumpra seu propósito. A tara, o peso em seco do veículo, converte-se na base, mas raramente é o teto. Para alcançar seu potencial, para que cada cavalo de força, cada newton-metro de torque, possa ser empregado em puxar um arado, uma semeadora, uma colheitadeira, o trator precisa aumentar sua massa. Deve ganhar peso para ganhar autoridade sobre a terra. Sem lastro, um trator potente é como um lutador musculoso com os pés em barro pouco profundo. Tem toda a força do mundo em seus braços, mas não pode plantar-se para usá-la. O lastro são as botas tachonadas que lhe cravam os pés na rocha. Os avós do lastro: pedras, lingotes e concreto. A ideia de adicionar peso a uma máquina para melhorar sua tração é tão antiga como a própria mecanização. Os primeiros agricultores e engenheiros que viram seus tratores patinar não precisaram de um doutorado em física para intuir a solução. Se o problema é a falta de peso, a resposta parece simples: adiciona peso. E assim, em oficinas e fazendas de todo o mundo, começou a era do lastro sólido. A filosofia era direta, brutal e efetiva: procurar os materiais mais densos e pesados aos quais se tivesse acesso e fixá-los ao trator onde fosse possível. As soluções foram variadas e refletiam a inventividade prática da época. Uma das mais comuns era o uso de contrapesos dianteiros. Estes eram pilhas de discos ou blocos de ferro fundido, com forma de rosca gigante, que se enfiavam em uma barra ou um suporte fixado à frontal do trator, justo sobre o eixo dianteiro. Sua função era dupla: em tratores com implementos pesados na parte traseira, como um arado,
serviam para compensar o peso e evitar que o trator empinasse, quer dizer, que o nariz se levantasse perigosamente. Mas também, de maneira secundária, adicionavam massa total à máquina. Depois estavam os contrapesos traseiros. Às vezes tratava-se de grandes blocos de betão armado que se aparafusavam diretamente ao portão traseiro ou à barra de tração. Outras vezes, eram lingotes de ferro, frequentemente feitos em fundições locais, desenhados para encaixar nos vãos das jantes das rodas traseiras. Havia inclusive tratores aos quais se acoplavam estruturas de aço que podiam encher-se com pedras, com escombros, com qualquer coisa densa que se tivesse à mão. E não podemos esquecer as próprias jantes. Antes de que os pneus de borracha inflável se padronizassem por completo, muitos tratores usavam rodas de aço maciço, ou com raios, que por si mesmas já constituíam um lastro enorme. Estes métodos, os avós do lastro, tinham uma virtude inquestionável: a simplicidade. Eram fiáveis. Não se quebravam. Um bloco de ferro fundido pendurado do trator não tem fugas, não congela, não requer manutenção. Mas sua crueza escondia, e esconde, uma série de desvantagens profundas que os engenheiros não tardaram em identificar. A primeira, e mais devastadora a longo prazo, é a compactação excessiva do solo. Pensa nisso. Todo o peso de um trator, mais o peso adicionado de centenas de quilos de ferro ou concreto, concentra-se em uma área de contato relativamente pequena: a pegada de seus pneus. Essa pressão por centímetro quadrado é tremenda. Quando esse trator passa por um campo, especialmente se o solo estiver úmido, esse peso não só se desloca, afunda-se. E ao afundar-se, comprime as camadas mais profundas do solo, destruindo sua estrutura porosa. Essa porosidade é vital, é onde circula o ar que precisam as raízes, é onde se infiltra a água, é o lar da microbiologia que mantém vivo o terreno. Um solo compactado é um solo morto, lento para drenar, duro para trabalhar, hostil para as raízes. O lastro sólido, ao ser permanente e estar fixado ao chassi, compacta o solo em todo o momento, inclusive quando o trator se desloca sem realizar trabalho, agravando o problema. A revolução líquida. Mas havia um problema maior que a simples procura de peso. Era um problema de inteligência, de adaptabilidade. Os agricultores e engenheiros sonhavam com um sistema que desse peso onde e quando se necessitasse, e que pudesse retirar-se quando fosse um obstáculo. Sonhavam com um lastro que fosse tão firme como o ferro no momento crítico do agarre, mas que não danificasse o solo de forma permanente, que não sobrecarregasse a máquina nos deslocamentos. E se o lastro pudesse ser duro como uma rocha quando se necessita tração, mas desaparecer magicamente, ou pelo menos aliviar-se, quando não? A procura dessa solução quase alquímica, de um material que mudasse de estado segundo a necessidade, levou os engenheiros a afastar o olhar das fundições e dos lingotes, e a dirigi-lo para o elemento mais comum, abundante, e ao mesmo tempo mais engenhoso do planeta. Não para o ferro, mas para a água. A procura de um lastro mais inteligente não foi um momento de iluminação divina em um laboratório, mas antes um lento processo de observação e necessidade prática que germinou em oficinas e fazendas. Alguém, em algum momento da primeira metade do século XX, olhou o enorme volume vazio dentro das jantes dos tratores e pensou o óbvio: ali há um espaço desperdiçado. E se esse espaço, em lugar de estar cheio apenas de ar, estivesse cheio de algo pesado? A primeira intuição pôde ser areia ou gravilha. Mas esses materiais eram abrasivos, poderiam danificar a câmara interna e, além disso, assentariam na parte inferior, criando um desequilíbrio. Mas havia um material que era denso, que fluía, que enchia cada recanto de forma uniforme e que, sobretudo, era praticamente gratuito: a água. Assim nasceu uma das ideias mais elegantes e efetivas na história da engenharia agrícola: o lastro líquido. Não se tratava de uma simples substituição de ferro por água. Tratava-se de uma redefinição completa de onde e como devia residir o peso em uma máquina de tração. O descobrimento da água como alma do lastro. A genialidade do lastro líquido reside em sua aparente contradição e em seu profundo entendimento da física. Usar um líquido, a essência mesma da fluidez e da adaptabilidade, para cumprir a função de uma massa rígida e firme. Como é possível? A chave está em uma propriedade fundamental da água que a distingue do ar. É praticamente incompressível. O ar, dentro de um pneu, é um gás.
E os gases podem se comprimir enormemente, por isso podes inflar uma roda com uma bomba manual, estás a reduzir o volume do ar à pressão. A água, em contrapartida, resiste à compressão com uma ferocidade notável. Aplicar uma pressão tremenda sobre um volume de água fechado reduz seu volume em uma fração minúscula, insignificante. Isto significa que, uma vez confinada dentro da câmara de um pneu, a água deixa de comportar-se como um líquido livre e adota as características de um sólido. Torna-se uma massa única, rígida, que transmite forças de maneira quase instantânea. Mas a verdadeira magia não está apenas na incompressibilidade, mas na localização estratégica do peso. Pensa em um contrapeso de ferro fundido pendurado do portão traseiro do trator. Esse peso carrega o chassi. O chassi transfere esse peso aos eixos, e os eixos finalmente distribuem-no às rodas. É um caminho indireto que estressa a estrutura. Agora, imagina esse mesmo peso, mas em vez de estar pendurado do chassi, está contido dentro da própria roda motriz, concretamente em sua metade inferior. Quando a roda gira, a água, por gravidade, sempre se acumula no ponto mais baixo. Quer dizer, o peso extra situa-se permanentemente, de forma dinâmica, justo no arco de contato entre o pneu e o solo. É como se em cada volta da roda, uma massa de água sólida rodasse e se esmagasse contra a terra, empurrando a banda de rodagem com uma força descendente adicional. O peso atua diretamente sobre o ponto de agarre, sem intermediários. Maximiza o benefício de tração por cada quilo adicionado. A vantagem é dupla. Primeiro, a eficiência na transferência de peso à tração é superior. 1 quilo de água dentro da roda contribui mais diretamente para aumentar a força de tração disponível que 1 quilo de ferro no chassi, porque seu efeito é mais localizado e direto sobre a pegada. Segundo, e talvez mais importante, o centro de gravidade do trator mantém-se baixo. O peso da água está abaixo, perto do solo, dentro das jantes. Isto confere ao trator uma estabilidade notável, especialmente em terrenos inclinados ou irregulares, reduzindo o risco de capotamento comparado com um trator que leva blocos de ferro altos na carroçaria. O trator torna-se mais seguro, mais plantado, mais confiável. A água, esse elemento humilde, converteu-se na alma de um sistema de lastro que era ao mesmo tempo poderoso e astuto. Mas logo, os pioneiros desta técnica depararam-se com um inimigo formidável, um que convertia sua engenhosa solução em uma bomba de tempo durante os meses frios, o inverno. Não é só água, a fórmula secreta contra o inverno. A descoberta foi dolorosa, literalmente. Em alguma fazenda do hemisfério norte, um agricultor, satisfeito com o lastro líquido de seu trator durante a primavera e o verão, chegou uma manhã de dezembro com o termômetro marcando 10 graus abaixo de zero. O trator tinha passado a noite ao relento. Ao aproximar-se, notou algo estranho. As enormes rodas traseiras, normalmente arredondadas e tensas, pareciam deformadas, com vultos estranhos. E ao tentar movê-lo, o trator estava completamente imóvel, como se suas rodas estivessem soldadas ao solo gelado. Pior ainda, em alguns casos, a pressão interna tinha sido tal que as câmaras de ar, ou inclusive as próprias jantes, tinham rebentado. A água, ao congelar-se, tinha expandido. E não se expande um pouco. A água aumenta seu volume em aproximadamente 9% quando passa de líquido a gelo. No espaço confinado e já pressurizado de um pneu de trator, essa expansão não tem para onde ir. A pressão resultante é monstruosa, suficiente para deformar aço, rebentar borracha e converter uma solução brilhante em um custoso desastre. A revolução líquida estava prestes a fracassar antes de se consolidar. Necessitava-se de um anticongelante. Mas não qualquer anticongelante. Os primeiros experimentos com álcool ou glicol, comuns nos radiadores dos carros, tinham problemas. Eram caros nas grandes quantidades necessárias, podiam ser voláteis ou inflamáveis, e alguns atacavam a borracha das câmaras a longo prazo. A agricultura necessitava de algo barato, abundante, seguro e efetivo. A resposta veio da química básica e das salinas, o cloreto de cálcio. A escolha do cloreto de cálcio não foi casual. É o cavalo de batalha perfeito para esta missão por 3 razões de peso. A primeira, e mais crítica, é sua capacidade crioscópica excepcional. Ao dissolver um sal em água, interrompe-se a formação da rede cristalina do gelo. O ponto de congelação da mistura desce.
O cloreto de cálcio é especialmente potente neste aspecto. Uma solução concentrada, tipicamente ao redor de 30% de cloreto de cálcio em peso, pode manter seu estado líquido a temperaturas inferiores a 20, 25 e inclusive 30 graus Celsius abaixo de zero, dependendo da pureza e concentração. Isto cobria praticamente qualquer inverno agrícola no mundo. A segunda razão é a densidade. O cloreto de cálcio dissolvido aumenta a densidade da água. Enquanto a água pura pesa aproximadamente 1 kg por litro, uma solução a 30% de cloreto de cálcio pode pesar ao redor de 1,3 kg por litro. Isto significa que, pelo mesmo volume, estás adicionando mais massa, mais lastro. É um benefício adicional inesperado. O anticongelante também te dá mais peso por tanque cheio. A terceira razão é o custo e a disponibilidade. O cloreto de cálcio é um subproduto comum em vários processos industriais, relativamente barato e disponível a granel. Não é tóxico no sentido agudo, embora seja corrosivo e deva manejar-se com cuidado. E em caso de uma fuga no campo, não envenena a terra de forma dramática como poderiam fazê-lo outros produtos químicos. Assim nasceu a solução padrão de lastro líquido. Uma mistura de água e cloreto de cálcio em uma proporção calculada para alcançar um ponto de congelação objetivo, usualmente abaixo dos menos 20 graus Celsius. Converteu-se no sangue pesado que flui pelas veias de milhões de tratores em climas temperados e frios. Mas encher um pneu não é tão simples como verter esta mistura até o topo. Aqui entra em jogo um baile delicado entre a massa e a elasticidade, um equilíbrio que separa uma solução funcional de um pesadelo na condução. O baile preciso dos litros e das pressões. Se acreditas que lastrar com líquido consiste simplesmente em retirar a válvula e encher a roda até que transborde, tens uma imagem incompleta e perigosa. Fazer isso criaria um problema tão grave como o que se tenta resolver. Um pneu cheio a 100% de líquido incompressível seria, na prática, uma roda maciça. Perde sua qualidade fundamental, a capacidade de amortecer. Por isso, o protocolo de lastro líquido é um ritual de precisão que todo mecânico agrícola conhece. O processo-chave é deixar uma câmara de ar. Esta câmara ocupa tipicamente entre 20 e 25% do volume total do pneu. Consegue-se enchendo com a solução até aproximadamente o nível da válvula quando a roda está na posição correta, com a válvula no ponto mais alto, ou usando equipamentos especiais que injetam o líquido e depois ar a uma pressão controlada. Por que este espaço de ar é sagrado? Por duas razões fundamentais. A primeira é a amortecição. Quando um trator roda por um campo, encontra sulcos, pedras, buracos. O pneu é a primeira linha de defesa contra esses impactos. Sua capacidade de deformar-se, de comprimir-se, absorve grande parte da energia do golpe antes que esta se transmita ao eixo, ao chassis e, finalmente, ao condutor sentado na cabine. Se o pneu estivesse completamente cheio de líquido incompressível, não poderia deformar-se. Cada irregularidade do terreno transmitir-se-ia diretamente como uma martelada à máquina e ao homem. A condução seria insuportável e os componentes mecânicos sofreriam uma fadiga acelerada brutal. A câmara de ar atua como uma mola. Ao comprimir-se, permite que o pneu se deforme localmente, suavizando a viagem e protegendo a integridade do trator. A segunda razão é a flexibilidade e o agarre. Um pneu necessita poder adaptar sua pegada ao terreno para maximizar o contato. Necessita envolver ligeiramente as pedras pequenas e adaptar-se às irregularidades para apresentar a maior superfície possível de banda de rodagem ao solo. Um pneu rígido como uma pedra teria um contato pontual e deficiente. A câmara de ar permite essa flexibilidade necessária para que a banda de rodagem cumpra sua função de agarre, inclusive com centenas de litros de água em seu interior. É o peso inteligente e a guerra pela eficiência. Agora, falemos de números, porque a escala é o que impressiona. Um pneu traseiro grande de um trator agrícola moderno, dos denominados de alto volume e baixa pressão, pode ter um diâmetro superior a 2 metros e uma largura de mais de meio metro. O volume interno de uma destas rodas pode alcançar com facilidade 1.000 litros, às vezes mais. Se enchermos 75% desse volume com uma solução de cloreto de cálcio que pesa 1,25 kg por litro, estamos falando de adicionar, só nessa roda, um peso de ao redor de 937,5 kg.
Multiplica isso por 2 rodas motrizes e tens que o sistema de lastro líquido pode aportar cerca de 1.875 kg de peso adicional ao eixo traseiro. A isso soma o peso do ar, a pressão restante e o da própria roda. Estamos falando de que o conjunto de 2 rodas lastradas pode pesar, facilmente, mais de 2 toneladas. Essa é a massa que, rodando na parte baixa do trator, o crava ao solo e transforma sua potência em tração titânica. É o equivalente a ter um automóvel compacto inteiro pendurado de cada roda, mas integrado de forma inteligente no sistema. No entanto, esta revolução líquida, com toda sua elegância e sua potência, não chegou sozinha para coroar-se como a rainha indiscutível. Trouxe consigo uma mochila de inconvenientes, de debates práticos e de purismos técnicos. Porque a água, mesmo com seus sais, não era perfeita, e porque o ato de dominar o peso colocou uma pergunta ainda mais profunda sobre o controle. Uma vez que o trator tem o lastro adequado, uma vez que suas rodas são âncoras de líquido pesado, como se gere esse poder? É melhor um sistema que dependa da perícia e da decisão constante do condutor, ou um que automatize as decisões para procurar a eficiência máxima? O lastro líquido abriu a porta, mas no limiar travar-se-ia a seguinte grande batalha, a guerra entre o ferro quieto e a água que roda, e mais além, a guerra entre a mão do homem e o algoritmo da máquina. Com o trator firmemente ancorado ao solo pela revolução líquida, poder-se-ia pensar que a história do lastro chega a seu final feliz. Mas na engenharia, como na agricultura, não há descanso. Cada solução coloca novas perguntas, cada avanço revela fendas inesperadas. A introdução da água nas rodas não foi o fim da evolução, mas o início de um debate mais sofisticado e de uma procura ainda mais urgente. Porque agora que o peso podia ser controlado com certa elegância, surgiam 2 frentes de batalha. A primeira, tangível e prática, enfrentava 2 filosofias de peso, a do líquido versátil contra a do sólido imperturbável. A segunda, mais profunda e com consequências para o futuro mesmo da terra cultivável, obrigava a perguntar-se se o mesmo peso que dá a tração poderia estar matando lentamente o solo. E no meio desta encruzilhada, a tecnologia já está esboçando as respostas do amanhã, onde o lastro não só é pesado, mas inteligente. Lastro líquido versus lastro sólido. A eterna discussão no campo. Em qualquer oficina de maquinaria agrícola, em qualquer fórum de agricultores, a discussão está servida. De um lado, os defensores do lastro líquido, com seus argumentos de eficiência e baixo centro de gravidade. Do outro, os puristas do lastro sólido, que esgrimem a fiabilidade à prova de falhas. Não há uma resposta universal, porque a escolha depende do tipo de trabalho, do clima, do solo e, não menos importante, da filosofia do condutor. É uma guerra fria onde cada bando conhece à perfeição as fortalezas e debilidades do inimigo. Comecemos pelo lastro líquido. Suas vantagens são poderosas e já as esboçamos, mas vale a pena aprofundar em seu lado escuro. A primeira e mais temida desvantagem é o risco de fuga catastrófica. Um furo em um pneu lastrado com água e cloreto de cálcio não é uma simples mudança de roda. É um desastre logístico. Não só há que reparar ou mudar o pneu, que já de por si é uma tarefa hercúlea por seu peso e tamanho, mas que há que drenar centenas de litros de um líquido pesado, corrosivo e sujo. Perde-se o lastro, perde-se tempo, e o solo da oficina ou do campo onde ocorra a fuga fica empapado em uma solução salina que não é benigna. A segunda desvantagem é a corrosão latente. O cloreto de cálcio é higroscópico, atrai umidade e corrosivo. Se se usa uma solução mal balanceada, ou se com os anos a concentração se altera, ou se não se adicionam inibidores de corrosão específicos, o interior da jante e a própria válvula podem sofrer uma corrosão lenta mas implacável. Uma jante picada por dentro é uma sentença de morte, e uma falha repentina em um pneu de tal tamanho pode ser perigosíssima. A terceira desvantagem é um fenômeno físico curioso: o efeito giroscópico. Uma roda com uma grande massa concentrada em seu perímetro, como o está a água na parte baixa, mas que gira a grande velocidade, adquire uma inércia giroscópica considerável. Isto traduz-se, na prática, em que a direção do trator pode tornar-se notavelmente mais pesada e lenta para responder quando o trator circula por estrada a velocidades de transporte. A roda quer manter-se em seu plano de giro, resistindo aos movimentos da direção. Não é um problema no campo a baixa velocidade, mas no trajeto entre quintas pode aumentar a fadiga do condutor,
E logo está a gestão da mudança. Ajustar o nível de lastro líquido não é trivial. Para reduzir peso, há que drenar parte da solução, um processo sujo e que requer equipamento. Não é algo que se faça de ânimo leve cada vez que se muda de tarefa. Frente a isto, o lastro sólido, os velhos e confiáveis contrapesos de ferro, apresentam seu contra-argumento. Sua vantagem absoluta é a fiabilidade passiva. Um bloco de ferro fundido não tem fugas. Não congela. Não corrói o interior da jante. Não requer manutenção alguma. É imune aos furos. Sua presença é uma constante tranquilizadora. Além disso, oferece uma flexibilidade de gestão diferente. Sim, colocar e retirar os blocos é fisicamente demandante e requer equipamentos, um macaco hidráulico, uma grua, mas é uma tarefa discreta. Ou estão ou não estão. Não há termos médios complicados. Para um agricultor que tem tratores dedicados a tarefas muito específicas, um sempre para o arado pesado, com seus contrapesos colocados de por vida, e outro para transporte e tarefas leves, este sistema pode ser mais lógico. Mais além da água, os lastros do futuro já estão aqui. A inovação no lastro não se deteve no cloreto de cálcio. O objetivo é claro, conseguir um peso que seja tão adaptável como a água, mas tão fiável e limpo como o ferro. Um peso que se possa acender e apagar como um interruptor. E esse futuro não é uma fantasia. Já roda, de forma experimental e em frotas de alto valor, por alguns campos. O conceito mais revolucionário é o do lastro sob demanda ou de densidade variável. Imagina uma roda de trator que, em seu interior, não contém líquido, mas milhares de pequenas esferas ou perdigões de ferro. Agora, imagina um sistema de ar comprimido conectado a essa câmara. Da cabine, com um interruptor, o condutor pode injetar ar a alta pressão. Este ar fluidiza a massa de perdigões, fazendo com que se comportem como um líquido densíssimo. Neste estado, os perdigões distribuem-se pela parte baixa da roda, adicionando um lastro enorme. Quando a tarefa de alta tração termina e o trator necessita deslocar-se por caminho firme ou entrar no barracão, o condutor ativa outro ciclo. O sistema de ar revolve e succiona os perdigões, extraindo-os da roda e armazenando-os em um depósito auxiliar no chassi. A roda fica leve, com apenas ar dentro. O peso extra desapareceu. É o sonho do agricultor tornado realidade. Lastro máximo quando se necessita, lastro zero quando estorva. Tudo com o toque de um botão, sem fugas, sem corrosão, sem líquidos. A tecnologia é complexa e custosa, mas representa a direção inequívoca, a desmaterialização programável do peso. Para os que se mantêm no paradigma líquido, a inovação vem em forma de química avançada. Já não se trata apenas de cloreto de cálcio. Investigam-se e utilizam-se misturas com inibidores de corrosão de última geração, frequentemente baseados em nitritos, molibdatos ou compostos orgânicos, que formam uma película protetora microscópica no interior do aço, quase eliminando o risco de picada. Adicionam-se biocidas para evitar o crescimento de algas ou bactérias na água estagnada, que podem criar gases ou lodos. E inclusive experimenta-se com fluidos mais densos que a água salgada, como soluções à base de policarbonato ou outros compostos, que oferecem mais lastro por litro, permitindo encher um menor volume para alcançar o mesmo peso e, portanto, deixar uma câmara de ar maior para uma melhor amortecição. Estas não são meras curiosidades de feira. São respostas a problemas reais expressos pelos agricultores. São a tentativa da engenharia de fechar as fendas que o debate líquido-sólido expôs. Mas há uma fenda que nenhum lastro, por inteligente que seja, pode ignorar, porque seus efeitos medem-se em décadas e na saúde mesma da terra cultivável. É o efeito colateral mais importante de todos. A compactação do solo, a consequência não desejada do peso perfeito. Este é o dilema fundamental, o paradoxo trágico no coração da mecanização agrícola. O mesmo princípio físico que nos dá a tração, o peso que pressiona o pneu contra o solo, é, em seu excesso, um agente de destruição silenciosa. A compactação do solo não é apenas que a superfície fique marcada pelos sulcos da rodagem. É algo muito mais profundo e daninho. Quando um trator de 10, 15 ou 20 toneladas, com seu lastro incluído, passa por um campo, especialmente se o solo tem certa umidade, seu peso não fica na superfície. Transmite-se para baixo em forma de uma pressão de estresse.
As partículas do solo, que em um estado saudável formam uma estrutura esponjosa e porosa com agregados estáveis e canais, poros, entre eles, são literalmente esmagadas. Esses poros são as autoestradas da vida do solo. Por eles viaja o oxigênio que respiram as raízes e os micro-organismos, por eles infiltra-se a água da chuva para as camadas freáticas, e por eles as raízes jovens podem estender-se com facilidade em busca de nutrientes. Uma camada compactada, frequentemente formando-se a 20, 30 ou 40 centímetros de profundidade, justo abaixo da camada arada, atua como um pavimento impermeável. A água, em lugar de infiltrar-se, encharca-se na superfície, provocando erosão e asfixia radicular. As raízes, ao encontrar essa camada dura como uma laje, não podem penetrá-la. Achatam-se, deformam-se, e o crescimento da planta vê-se severamente limitado. A colheita ressente-se. O solo torna-se lento para aquecer na primavera e mais difícil de trabalhar. É um dano que pode persistir durante anos e que se acumula com cada passagem desnecessária de maquinaria pesada. Aqui chega o giro mais moderno da história do lastro. Não se trata já de adicionar todo o peso possível, mas de adicionar o peso mínimo suficiente. A agricultura de precisão entra em cena com seus mapas digitais, seus sensores de carga nos eixos e seus modelos computacionais. A ideia é radical. Em lugar de que o trator leve um lastro fixo para a tarefa mais difícil do ano, arar um pousio pesado, calcula-se o lastro ótimo para cada tarefa específica e, crucialmente, para cada zona do campo. Um sensor na barra de tração mede a resistência do implemento. Um GPS localiza o trator em um mapa de produtividade do solo. Um algoritmo cruza estes dados e sugere, ou inclusive controla automaticamente, a pressão de inflagem dos pneus com sistemas de inflagem centralizado e, no futuro, a quantidade de lastro ativo desses sistemas sob demanda. O objetivo já não é a tração máxima a qualquer custo. O novo objetivo sagrado é o equilíbrio. Suficiente peso para realizar o trabalho com eficiência e sem patinagem, mas não um grama a mais, para preservar a estrutura do solo. O lastro deixa de ser um acessório estático para converter-se em uma variável dinâmica de gestão agronômica. O trator inteligente não só sabe onde está e o que está fazendo, sabe quanto deve pesar para fazê-lo com o menor impacto possível. Nesta visão, a água nas rodas ou os perdigões de ferro não são apenas ferramentas de potência, mas instrumentos de uma orquestra que busca a harmonia com a terra, não a dominação sobre ela. Assim que, por que enchem de água as rodas dos tratores? A resposta, como vimos, já não é uma simples questão de colocar peso. É o capítulo final visível de uma epopeia que começou com a frustração de ver patinar um gigante. É a materialização de um princípio físico em uma solução primeiro rústica, depois química e agora digital. A água, misturada com sal, encerrada em uma câmara de ar dentro de um pneu gigante, é um símbolo poderoso. Simboliza a luta eterna do agricultor por domar a natureza, mas também a evolução dessa luta. Da força bruta à inteligência aplicada. Representa o entendimento de que a potência sem controle é inútil, mas também que o controle sem consciência é destrutivo. O trator com suas rodas lastradas não é apenas uma máquina que puxa. É um crisol onde se fundem a física, a química, a metalurgia e agora a ciência de dados. É um testemunho de que o progresso agrícola não se mede apenas em cavalos de força ou em toneladas por hectare, mas na delicadeza com que uma força titânica pode ser aplicada. Cada vez que um agricultor calcula a concentração de seu cloreto de cálcio, ou que um sistema automatizado ajusta o lastro em tempo real, não estão apenas otimizando uma passagem de labor. Estão escrevendo, com o lento girar de suas rodas, a seguinte página de uma história que busca, finalmente, não vencer a terra, mas colaborar com ela para fazê-la fértil e duradoura.